Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao podcast Papo Aberto. Eu sou o Natan, estamos aqui com o nosso apresentador João Guilherme, e nós estamos aqui com dois convidados extremamente especiais para nós, e nós estamos extremamente felizes por estarem aqui conosco. Vou deixar eles se apresentarem agora, fique à vontade. Boa noite, gente. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês, participando desse papo que já começou antes da gravação e que já estava muito abençoador. Eu me chamo Micaela do Guilherme, e é um prazer estar aqui com vocês. Prazer, tudo nosso. Beleza, e eu estou muito feliz de poder estar participando aqui desse podcast. Eu sou o Guilherme, da Micaela, conhecido pela galera como DJ Moté. E às vezes quando fala Guilherme, rapaz, até pessoas próximas, cara, seu nome é Guilherme mesmo, cara. Rapaz, pessoa que tá no convívio, Guilherme Moté. Beleza. Para quem não sabe, pessoal, o Guilherme ele é um DJ. Depois você pesquisa lá no Instagram, DJ Moté, entra em contato. Aí é bom que eu faça uma parceria com ele aqui. Mas, enfim, começamos muito bem, como dito por você, já começamos aqui num papo muito bom. E eu gostaria de começar com uma pergunta bem leve. Bem leve. Eu queria saber de vocês, a opinião de vocês. A gente passou por um momento de pandemia muito forte, por um momento difícil e complicado para todo mundo, principalmente para a gente que é cristão. A gente gosta de estar junto e tudo mais. E nesses momentos, não só na pandemia, mas em vários momentos da nossa vida, a gente se depara com uma situação que parece que tudo está paralisando ao nosso redor. E a minha pergunta é: como não paralisar enquanto tudo está paralisando ao seu redor? Como não se paralisar? Para mim... É para os dois. Com vontade, com vontade. Nós dois somos um, meu amor. Então, é uma pergunta muito bacana. E a gente olha para essas situações, a gente consegue enxergar o quão bondoso Deus é conosco. O que mais me fez continuar acreditando era saber que mesmo que tudo ao meu redor estava paralisado, o céu continuava aberto. Né? Mesmo que a gente olhasse para um lado e visse comércios fechados, mesmo que a gente olhasse para um outro e via portas fechadas, casas fechadas, a gente não podia, né, ter a vida normal como tínhamos antes, mas mesmo que tudo tivesse fechado, o céu continuava aberto. E o que mais me motivou a não paralisar na minha vida com Deus era continuar vivendo como eu já vivia, em busca constante, em oração, lendo a palavra, porque nesses momentos, principalmente que a gente estava vivendo, que foram momentos muito difíceis. Muitas pessoas desanimaram com a pandemia, muitas pessoas, de fato, paralisaram até na fé por esse momento tão difícil, porque ninguém esperava. Mas a pandemia revelou muita coisa também para a gente, né? A pandemia veio, acredito que pela permissão de Deus, não para mostrar para Deus quem nós seríamos na pandemia, mas para fazer a gente enxergar quem Deus era para a gente. Amém. Né? Então, como não paralisar? É continuar vivendo a vida que Deus deseja com que a gente viva. Uma vida de busca, uma vida de oração, porque quem vive isso não para. A gente até se cansa, a gente até fica um pouco triste devido a algumas situações, mas a gente pode estar triste, a gente não está derrotado. A gente pode estar cansado, mas a gente não está destruído. Então, a pandemia, para algumas pessoas, veio para paralisar, mas para outras pessoas veio para trazer um despertamento muito grande. Verdade. Isso é muito bom. E você falou uma coisa muito boa, tipo assim, poxa, a situação tá difícil, sim. Você errou? Errei. Às vezes a situação que aconteceu com você é complicada.
E as pessoas meio que esquecem que existe realmente um Deus, que Deus está com você. É uma coisa que a gente até fala muito aqui na igreja, né? Que a pandemia não veio pra tirar ninguém do caminho, mas veio pra revelar o que a pessoa já fazia antes, sabe? Verdade. Porque botou todo mundo dentro de casa, você não tinha o que fazer. Ou você corria pra Deus, já era o que já era o que a gente fazia, ou você se distanciava e você já se revelava distante, porque você já estava. Não foi pra tirar ninguém do caminho, só foi pra revelar o que você já estava fazendo antes, É verdade. entendeu? E não tem o que fazer. E para você, Moté, como foi, tipo assim, esse momento? Tipo assim, você sendo um DJ que, tipo assim, tá em festa sempre, sempre, de repente, ter que parar tudo de uma vez, assim. Rapaz, foi uma situação bem complicada, né? E quando chegou a notícia sobre a questão da pandemia, a paralisação, eu, tanto como todos os amigos conhecidos do ramo, a gente pensou que ia parar uma semana, 2 semanas. Vai parar esse final de semana, não vai ter festa. Aí uma semana, 2 semanas, aí vai para um mês, 2, 3, 4, 5 meses. Eu falei, rapaz, porque eu tinha feito muitos investimentos, porque a gente estava no ano seguinte, estava tupido de eventos. E você, sem entrar, você segura 1, 2, 3, 4, 5, até 6 meses, você ainda consegue segurar. Mas aí depois eu falei, rapaz, mas cara, Deus não deixou momento algum faltar nada. E a gente teve que se reinventar com a questão da live, né? A live era algo assim, pra gente sempre que gostou de estar com o público, em contato com o público. Eu comecei a fazer aquelas lives em casa, interagindo com o pessoal. Aquilo ali era uma forma de aliviar um pouco, né? Aquela questão, ao mesmo tempo podendo levar alegria para casa das pessoas, fazendo o que eu sempre gostei, o que eu sempre amei fazer. E para mim também estar em contato, em conversando, respondendo um e outro e fazendo o que eu sempre gostei de fazer, foi uma forma de dar uma aliviada nessa questão, na parte de música, né? Mas graças a Deus esse tempo passou. Amém. Amém. E a gente tá aí. Imagino que deve ter sido um momento muito desesperador, assim, ainda mais pra vocês, assim, a galera que trabalha pra fora e tal. Verdade. Porque não tinha como trabalhar em home office, não tinha como mudar Não o tinha. meio de ganho. Vocês tiveram que paralisar e vocês ainda foram Exatamente. os últimos a voltar, assim, a Exatamente. trabalhar. Os primeiros a parar e os últimos a voltar. Exatamente. Foi assim, mas graças a Deus, cara, foi benção. A gente Passou. conseguiu passar. Amém. Eu acredito que agora também o negócio deve estar bombando, que a galera deve estar. Agora tá melhor que nunca. Agora, partindo, porque a gente já começou por esse momento bom e gostoso aqui sobre isso, sobre situações que a gente deve perseverar, vamos começar do começo, né? Eu gostaria de saber como para vocês, duas coisas. Primeiro, como foi perseverar em Deus um namoro cristão? Que hoje em dia as pessoas, entre aspas, algumas, né, ou até várias, não valorizam esse tipo de coisa. Para eles acham que isso não tem nada a ver. Como foi lidar com as críticas, com as pessoas de fora, e quais foram os maiores obstáculos que vocês enfrentaram até o casamento? Eu volto um pouquinho antes do namoro, antes de vocês começarem a namorar, como era a época de solteiro, a fase de solteiro de vocês. Boa. Antes de começar a namorar. Eu? Então, eu fiquei um certo período, né? E a gente que é cristão, a gente, de fato, tem algumas pessoas que como ele falou, eu sempre fui muito respeitado. Mas, querendo ou não, sempre tinham outros que às vezes faziam uma brincadeirinha. E aí, poxa, como é que é isso aí? Tá esse tempo todo, não sei lá o quê. E realmente para mim era muito difícil. Era bem, bem difícil, porque eu me converti tem 11 anos e 5 meses, mas
antigamente a minha vida sexual era muito ativa. E a gente, tanto a questão, essa questão e a questão também do álcool, é que o álcool foram algo que a gente, quando você está na presença de Deus, você consegue renunciar, mas é algo que se você não firmar, se você não alimentar o teu espírito, a carne grita. E se você não tiver com o seu espírito alimentado, infelizmente não tem jeito, você acaba caindo. É uma forma que a gente fazia para lidar e quando a gente está quando a gente começou a namorar, principalmente, você tendo uma pessoa ao seu lado que tem a mesma visão, mesmo princípios, mesmo propósito, aí você consegue continuar a caminhada, porque quando você é de uma forma, você, não, vou ficar com a pessoa aqui, mas eu consigo segurar a onda e é difícil. Agora, quando os dois estão na mesma visão, aí a gente consegue caminhar. Aí essa parte solteira. Aí ele quer que a gente deixar você falar um pouco como foi, porque eu sou mais detalhista, eu acredito. A gente vai falar mais tempo de como foi tudo. Eu vou deixar ela falar um pouquinho nessa parte, depois eu falo algumas coisas também. Então, agora sobre os obstáculos pós-namoro, né? Enquanto estávamos namorando. Os obstáculos sempre na vida de todo mundo, né? Vai ter. Interessante é que às vezes a gente não entende enquanto está passando por esses obstáculos, mas depois que a gente ultrapassa, né, cada um deles, a gente olha para trás e a gente, poxa, Senhor, valeu a pena, né? Se eu soubesse que esse obstáculo era para fazer eu chegar aqui, eu teria passado antes, né? E um obstáculo para nossa vida, até para começar a namorar, foi o meu pai, né? O amor da minha vida. Porque eu tinha passado anteriormente um relacionamento que me machucou muito. Então, meu pai acabou ficando com muito medo, assim como eu também, né? De como seria uma outra pessoa na minha vida, se essa pessoa me faria sofrer novamente, se daria certo, se eu ia me machucar de novo. Então, nessa situação, nesse contexto, para a gente, né? A gente sabe que foi por um cuidado e pai de menina, gente, vocês sabem, né? Aham. Esse mês fez 7 anos que Jesus levou minha mãe. Então, assim, somos eu, meu pai e a minha irmã. E é um cuidando do outro de uma forma muito gostosa, sabe? Então, assim, eu estava me recuperando de uma dor, aí me apaixono por um DJ, me apaixono por um rapaz um pouquinho mais velho que eu, 2 anos. 2 anos e mais alguma coisinha. Então, assim, meu pai se assustou, obviamente, né? Sim, com Então, certeza. assim, tem um filho. Então, a gente olha para essas situações, eu imagino quão preocupado ele ficou. E eu até concordo com a preocupação dele. Mas eu estava muito apaixonada. Ó, e interessante que o meu sogro, no primeiro momento, ele não conseguia nem ouvir falar o meu nome. Foi uma Ele queria luta me muito grande. poupar de todas as formas. Exatamente. Aí quando falar, ele não queria nem me conhecer. Entendi. E ela foi bem real comigo. Ela falou assim, ó, se meu pai não aprovar, eu falei, você tá certo. Aí o que a gente fez? A gente começou a fazer um propósito. E no começo também, falando com você, não vou entrar muito em detalhes, senão vai. Mas eu tinha orado, Deus tinha revelado para mim como seria ela a pessoa. Me detalhou para mim. Foi um negócio assim, muito de Deus, porque nesse período que eu estava orando, aguardando por uma pessoa, não é coisa, mas apareceram algumas pessoas e eu orando e Deus falava não, não. E eu já estava numa situação assim
que Deus usou uma mulher, gente orando, Deus usou ela descrever para mim como seria a minha esposa. Aí eu falei, beleza, aí, tá bom. Aí um certo dia, todas as características, numa festa que eu estava fazendo, um detalhe no final de tudo, chamaram pra gente fazer uma oração com a palavra que Deus falou, que quando falasse que era isso, era ela, e quando falou, eu falei, cara, e eu já tava olhando assim, falei, cara, não tem jeito, é ela. Aí eu tive que fazer ela saber que era ela, porque eu já sabia que era ela. Aí eu falei, agora, como é que eu faço? Eu preciso fazer com que ela saiba o que eu já sei que é. Aí a gente teve toda a questão do processo, aí depois que eu consegui falar para ela, e ela primeiro ficou assim, depois a gente começou a conversar, aí beleza, aí chegou a parte do meu sogro, ó. E ele não queria nem me ver nem pintado a ouro. Eu peguei e falei, a gente começou a fazer um propósito, jejum, oração, por alguns meses, Uns 3 uns 3 meses. meses nesse propósito, sem nem selinho, nada. Até então, o meu sogro aceitar me conversar comigo, me conhecer. Então, no momento que ele falou, eu libero vocês, eu abençoo vocês, aí ainda foi no dia seguinte, aqui a gente deu um primeiro selinho, aí isso já meses junto, orando, conversando. Mas aí vocês já Propósito. sabiam que vocês já estavam orando, porque vocês já sabiam que Sim, vocês mas iam se ficar o junto, pai mas- dela falasse que não, Sim. ela já tinha Havia o deixado bem aberto sentimento, pra mim. mas a gente sentimento. ainda não, eu ainda não tinha recebido a bênção bênção do meu do pai pai, dela. Sim. né? E quando chegou o dia que meu pai falou assim, não, ele pode vir aqui em casa. E Guilherme foi uma comitiva. Minha tia, minhas primas, mundo. tudo na intercessão. Porque meu pai sempre foi muito tranquilo. Quem conhece meu pai sabe. É, Meu pai é preto e tem apelido de arroz. Meu Deus do céu. Meu pai é a coisa mais linda do mundo, Arroz gente. É a saborizado. pessoa mais fofa que existe na face dessa terra. Meu pai é minha vida. E eu sei que tudo isso foi por cuidado. Sim. Né? Eu sei que tudo isso foi por um amor que ele não consegue explicar, que eu não consigo explicar, mesmo sentindo, mesmo recebendo. E quando meu pai deu a oportunidade para Guilherme ir lá em casa conversar e tudo mais, Guilherme cativou papai naquele dia. E hoje meu pai ama mais Guilherme do que a mim. Pra você ter noção. Eu todo vergonhoso, rapaz. Cheguei lá porque eu já sabia o cara do jeito que era, e eu ouvi um áudio uma vez, gravaram assim no WhatsApp, falando, Eu não quero saber de motel. Eu não Eu quero falei, saber de motel, eu rapaz, quero saber de como que eu você, vou minha saber? filha. Aí, no dia que eu fui, eu já fui assim, aí eu meio tímido e tal, mas a gente conversou e tal. Aí, enfim, ele foi e liberou a gente. Aí eu falei, opa, agora sim. Aí, e hoje, meu sogro, que no primeiro momento não queria nem me conhecer, hoje é um bobeiro comigo. Quando eu acordo, abro meu WhatsApp, a primeira mensagem que tem de bom dia é do meu sogro. Todo dia, primeira mensagem de bom dia. Prepara um feijãozinho pra gente, pra eu ir lá Manda. pegar. Manda pra mó O feijão que a gente come desde que a gente casou, ele que cozinha. Manda no potinho, eu congelo, só tempero. Mó bobeira com a gente. Isso é extremamente importante, tá vendo? Quer casar? Jejum, oração, persevera em Deus. E outra coisa, ouçam os seus pais, Amém. porque é muito importante Sim. a participação deles, independente do que ele for, seja cristão ou não. Não interessa, tudo bem, tem Deus nisso, mas é importante ter a bênção deles. Pastor Carlos Duarte uma vez disse isso: os seus pais não abençoar, não namora, porque vai dar errado. E eu fui bem clara, né, meu bem? Ela achou bem. Porque o sentimento havia, sim. mas como eu disse, a bênção do meu pai ainda eu não tinha, né? Então eu falei, ó, se papai disser que não, é não. Se ele disser que sim, a gente continua nessa oração e vê o que vai acontecer.
mas Deus é tão maravilhoso que existe um processo de cura, né? Para nossa mente, para o nosso emocional. E esse processo de cura foi acontecendo. E isso que você falou, Natan, é muito importante. Né? Porque às vezes a gente acha que só o que a gente sente é o que basta. Só que o nosso coração é muito enganoso. Muito. Né? Muito. Então, assim, voz de pai e mãe é a voz de Deus para a gente aqui na Terra. Se a gente não consegue honrar os nossos pais, se a gente não consegue obedecer, se submeter, sabe, à palavra dos nossos pais, a gente não vai conseguir se submeter ao mandamento de Deus, à palavra de Deus. E quando a gente consegue ouvi-los e obedecê-los, eu imagino, ou melhor, não consigo nem imaginar a alegria que fica o coração do Senhor. Porque é mandamento honrá-los, né? Sim. E quando a gente tem essa bênção, tudo na nossa vida dá certo. E Deus é um Deus de princípio, né? É um princípio a gente honrar o pai e mãe. Se a gente Sim. quer ter um casamento abençoado, é impossível a gente ter um casamento abençoado, ser uma bênção para nossa esposa, para o nosso marido, sem honrar o pai e mãe antes, sabe? Com Sem ter sido um filho abençoado antes. Verdade, eu Exatamente. sempre levava as coisas assim, orando, brincando, pra ficar um negócio mais suave. Eu lembro que uma vez eu mandei uma foto pra ela, porque o apelido do meu sogro é arroz, né? Eu peguei um pote de arroz, eu tava com óleo ungido, eu falei, ai meu Deus, esse é arroz. Eu levava as coisas assim pra ficar um negócio mais suave. Ah, Você lembra Ai, disso, ele não te lembra? ama muito, meu Deus. Peguei É um uma óleo ungido no bobeira. pote de arroz e falei, meu amigo, vou orar esse arroz. A pelo unção amor de deu certo. Glória a Deus, glória a Deus. agora que, beleza, chegamos ao ponto. Beleza, estão namorando, tem a bênção dos seus pais e tudo mais. Como foi perseverar até o altar? Em todos os sentidos, tipo crítica, tipo assim, conselhos errados, ou conselhos certos, obviamente. Quais foram os fatores mais difíceis para vocês até lá? Chegar lá. E quando você pensa assim, o pessoal que tá em casa e assistindo a gente, quando vocês ouvem essa voz grave fazendo a pergunta, às vezes pode ficar assim, a gente também fica antenado que a gente não sabe o que ele vai perguntar, não. Não tem nada pronto, não. Não tem Fica script todo nenhum, mundo, não não. tem nada. É a conversa que vai. Ele O vai negócio perguntando vai. aqui, como vocês ficam aí também atentos para o que ele vai perguntar, a gente também tá. Tenso. Então, sobre... Os maiores obstáculos que vocês enfrentaram para chegar até o altar. Principalmente crítica e conselhos. Então, graças a Deus, eu não sei da sua parte, meu bem, mas da minha parte, eu não me recordo de ter ouvido conselhos negativos e críticas, porque Guilherme sempre foi muito querido, né? Até hoje, em 3 anos e 8 meses, eu nunca ouvi ninguém falar algo negativo em relação a ele. Puxaram as fichas minhas, os parentes seus lá, todo falando Ah, depois. Eu puxou. puxei. Se aprovou então. Puxei, Olha. já era. Dele Foi aí. em conselheiro, Já todo deu, mundo. já rodou Era uma rede tudo. de proteção, de Rapaz, cuidado tão presta grande. atenção. Aí tem um tio dele, rapaz, que é mecânico, conhece todo mundo, rapaz. Puxei a ficha do menino. O menino é bom. O menino é bom. Aí eu disse pro seu pai, pode deixar namorar. Pô, aí puxei a ficha dele. Eu falei, rapaz, mas não, a ficha não tinha nada sujo, não? Tá tudo tranquilo. Tá tudo de É boa. ficha limpa. É ficha limpa. Então, rapaz. Então, sobre as críticas, assim, de verdade, eu não me recordo. Conselhos. Eu também não me recordo de ter ouvido conselhos negativos. E por que eu digo isso para você? Ah, Micaela, foi tudo perfeito? Não. Só que quando a gente se relaciona com pessoas de Deus, né? Quando a gente se relaciona com boas pessoas, com pessoas que têm a visão de Deus, é claro que a gente não convive com todo mundo que é cristão. Sim. É claro que as pessoas do nosso convívio nem sempre são pessoas que têm a mesma visão que nós, mas para ter princípios, como você disse, isso independe de religião, né? Isso é questão de caráter, é questão de uma boa educação. Então, assim, as pessoas do nosso convívio, familiares, igreja, pessoas próximas, sempre tiveram bons conselhos para nos dar. E eu,
tanto o Guilherme quanto eu, nós tivemos uma criação muito embasada na palavra, né? Verdade. Minha mãe, ela, depois que engravidou de mim, né, algum tempinho antes, ela aceitou a Jesus. É uma história, talvez, para um outro podcast, porque é um testemunho muito lindo da minha mãe. Minha mãe não podia engravidar, e um primo meu teve uma hemorragia nasal e ficou muito mal no hospital. O médico disse que ele ia morrer. Amanhã ele não acorda vivo. Aí jazigo estava separado, caixão comprado, tudo pronto para poder enterrar o meu primo. Até que a primeira porta aberta de igreja que a minha mãe viu, ela entrou, fez um propósito e colocou 3 causas que para ela era impossível. Primeiro, a cura do meu primo. Segundo, que ela queria operar a mama. E terceiro, que ela queria engravidar. E num espaço curto de tempo que ela fez o propósito, Deus curou o meu primo de uma forma que ninguém sabe explicar. Ficou caixão comprado para lá, ficou jazigo e que ninguém usou, né, naquele momento. Com pouco tempo que Deus curou o meu primo, tirou do hospital, numa consulta de rotina. Minha mãe saiu de lá com a cirurgia da mama agendada e depois que operou a mama cheia de ponto, ela sentiu uma dor e descobriu que estava grávida de mim. Amém. Então, assim, depois de 10 anos de casado, tentando, e meu pai ainda não era cristão, mas nunca teve vício, sempre foi um homem muito abençoado, pregava para as pessoas, mas ainda não tinha se decidido. Mas, ainda assim, eu sempre tive uma educação pautada na palavra, com princípios. E as pessoas à nossa volta, eram pessoas de princípios. Então, nos davam conselhos bons. Espera no Senhor. Escolha um bom rapaz, sabe? Permaneça firme na palavra, não se deixe enganar com palavras, com carinhos, com outras coisas. E essa é a importância de nos relacionarmos com pessoas de Deus, Sim. com pessoas de princípio, com pessoas de visão. Porque quando a gente não se relaciona com essas pessoas, a gente ouve que casamento é careta, que perder a virgindade antes do casamento não tem problema. Então, eu não tive esse problema, porque as pessoas com quem eu me relacionava eram pessoas que me davam conselhos bons, eram pessoas que me faziam acreditar que o que eu estava vivendo através da palavra era o correto. Então, que fique até uma dica para quem está assistindo a gente, né? Às vezes... Como? Preste atenção aí, galera. Preste atenção, galera. Às vezes a gente acha que só porque tem um sorriso bacana pode estar com a gente, que só porque paga o nosso lanche tem que estar com a gente, que convida para tomar um açaí, mas é verdade. Às vezes a gente se vende por pouca coisa. Sim, exatamente. Por 500 ml de um açaí, e não é assim. Às vezes as palavras que nos corrigem são as palavras que a gente precisa ouvir para fazer a gente ficar de pé e não caminhar por atalhos, mas permanecer no caminho. Amém. Então, por viver assim, graças a Deus, eu não tive essa experiência com conselhos ruins, né? Então, essa foi a minha participação nesse tópico. Você tem, meu bem, alguma coisa para falar nisso? Mesma coisa que você, meu amor. Rapaz, Tá ela bom. fala tão... Eu fico assim... depois que você fala, eu já não preciso nem falar mais nada. O olho dele só fica brilhando. Ó, Coisa boa. Isso é muito interessante, pessoal. Como eles não passaram por essa experiência, mas eu sei que muitas pessoas passam por isso. aham. E a dica, como ela deu, também vou dar a minha. Persevera no Senhor e na palavra, em base nisso. Porque casamento é algo de Deus. É um presente que Deus nos deu. Porque, querendo ou não, né? Ela, a nossa querida, veio da nossa carne, de nós. Então, o amor, o cuidado, os princípios são algo que vem de Deus. Amém. Amém. Agora eu queria trazer uma pergunta para vocês, que vocês podem responder de 3 formas: individualmente e como casal. Primeiramente, individualmente. Vocês são pessoas, assim como a gente, que são pessoas de referência para muitas pessoas, acredito eu. Ele como DJ, você como líder de jovens e tudo mais, para as mulheres principalmente. Eu queria saber como você, estando em evidência, como
é lidar com as críticas e como é lidar com tudo. Eu, tipo assim, é, tenho as minhas responsabilidades, mas, porém, tudo isso que eu estou passando, eu ainda tenho que ter que sou referência para outro. Então, qualquer coisinha que eu fizer, eu sei que tem outros olhando. E eles vão fazer igual a mim. Eu queria saber como lidar com isso tudo. Uhum. Não, vou falar primeiro que você Então fala tá. muito bonito. Eu... Ah, Não, responde você primeiro. Pô. Não, Rapaz, então, eu sempre. A gente conversa muito, né? E eu sempre. Um cuidado, né, eu sempre tive. Foi a questão da. Como a gente levanta a bandeira do evangelho, a gente fala de Jesus. E é todo um cuidado que a gente tem que ter, porque as- no meio que a gente está, infelizmente, às vezes você, sem dar motivo, às vezes já tem um que não concorda. Tem no começo mesmo, a minha caminhada como DJ gospel, como DJ evangélico, muitas pessoas descredibilizavam, falavam, tipo, não tem, rapaz, na Bíblia não tem negócio de DJ, então eu não, então eu não, na Bíblia também tem escrito tudo que tem fôlego louva ao Senhor, não. Mas eram situações assim no começo, tinham críticas bastante, algumas, né, situações no começo, mas a gente vai aprendendo a lidar. Uma situação que é interessante até eu relatar para vocês que aconteceu comigo. Eu recém-convertido e na caminhada e tal, depois que eu iniciei o meu trabalho como DJ evangélico, e apareceu uma festa para fazer de casamento, só que meu pai tinha fechado com o rapaz, meu pai na época com a rádio, o rapaz ia fazer um evento evangélico na rua, lá na localidade onde meus pais moram. Aí pedi meu pai para dar uma ajuda com anúncio e tudo mais. Aí conversou com meu pai e falou: rapaz, seu filho se converteu, né? Todo mundo fala muito bem dele e tal. Vou ver com ele para ele fazer um som lá também. Aí meu pai ficou todo bobo e feliz na época. Não, beleza. Aí quando esse casamento era nessa data que o papai tinha visto. Pai, eu fui e perguntei ao meu pai: pai, tá tudo certinho? Isso lá porque apareceu uma festa aqui de casamento aqui pra eu fazer. Aí ele falou: não, o rapaz falou que tá tudo certinho. Eu falei: então tá bom. Fui lá para esse evento, cheguei lá no evento, aí cheguei com a maletinha minha, né, com o aparelhinho, o cara passou, não falou nada, e meu pai chegou, tadinho. Eu fico pena do meu pai, a forma que meu pai chegou e falou assim: e aí, você vai tocar que horas? Eu falei: poxa, pai, eu não sei ainda não, ninguém falou comigo aqui, né? Aí o rapaz tava passando na hora, né, o organizador. Meu pai chamou ele: e aí, que horas que o Guilherme vai tocar? Aí ele falou assim: Guilherme? Aí meu pai: rapaz, meu filho que você chamou pra me tocar. Aí ele virou pro meu pai e falou assim: não lembro de ter chamado ele, não. Caraca. Aí saiu, rapaz. O semblante do meu pai na hora. Meu pai. Aí eu virei pro meu pai e falei: pai, veja bem, eu vim aqui para adorar o Senhor. Pô, ali em cima tocando, mas se não é ali em cima, vamos lá no carro, lá, vamos guardar aqui. E continuei, fiquei o evento todinho lá embaixo. O pessoal, alguns conhecidos cantaram lá, ministério, tudo. Meu pai ficou muito frustrado. Meu pai ficou com aquela situação. Eu falei: pai, e meu pai preocupado de aquilo de certa forma me atingir, porque, poxa, eu recém-convertido ali na caminhada, aquilo ali achou que poderia, de repente. Eu falei: não, pai, fica tranquilo, de boa. E tem situações que aconteceram comigo no começo da minha caminhada, foram muitas situações que aconteceram, mas eu sabia da minha fé, a minha fé em quem eu estava. Porque se a gente tá de forma razoável e tal, isso aí, não quero saber porque o cara lá fez isso. Não, pai, fica tranquilo, pai. Tô ciente que a gente pode lidar com essas situações como outras. E na caminhada a gente fui, conforme eu falei, já tem 11 anos que eu entreguei minha vida pro Senhor. Teve situações mesmo de um evento que a gente foi fazer de jovens, aí o pastor falou: vou ser sincero a você também. Quando fala negócio de DJ, eu
Falei, não vai botar negócio de DJ aqui, não. Só que aí depois que me falaram quem você era, ovelha, a igreja que você era, aí eu falei, não, peraí. Aí eu falei, não, o cara, o pastor dele é benção. Aí ele foi e vim aqui te dar um abraço e te pedir. Aí participou lá e falou, cara, gostei muito, muito legal, diferente, e até mesmo porque o meu trabalho como DJ em si, a gente tem todos os estilos gospel. Meu trabalho é 100% evangélico, que a gente faz festa particular, aniversário, casamento. A primeira cláusula que tem no meu contrato, eu não toco nenhum tipo de música que não seja evangélico. Essa é a primeira cláusula. Tem alguns contratos que a gente deixa de fechar porque o cliente, mas é que eu queria... tem uma música romântica, eu não toco, não faço, questão de propósito. Já aconteceu alguma coisa do tipo assim, se você tocar sem saber, alguma coisa assim? Rapaz, tocar sem saber, já teve situações de ir na festa, tipo assim, jogou, falei, opa, não vai rolar não. Trouxe, sabendo, aí teve uma cliente que trouxe um pendrive, eu olhei e falou, irmão, ó, essa música aqui, tal, não sei lá o quê. Aí Seu egoísta. Não, isso aí foi uma outra situação, teve uma situação dessa. Carlos que trabalha comigo ficou assim, a mulher me chamou de mesquinho, teve uma festa, porque ela foi contratada para fazer a recepção da festa. Aí chegando lá, eles levaram uma banda para fazer a parte da cerimônia e pediram para que tocasse no meu som. Falei, não, tudo bem. Dei toda assistência, na moral, ajeitei, botei. Só que a banda começou passando o som, com música secular. Eu falei, opa, fechei o som. Falei, rapaz, não, porque... Eu falei, ó, tô abençoando, liberando o meu som para vocês tocarem, fazer mais música secular. Não toca não, porque tudo que eu comprei, minha aparelhos, tudo consagrado ao Senhor, que eu só toco música. Por quê? Quando aqui na igreja que for fazer um culto de jovens, um evento, como vocês me chamarem, é o mesmo aparelho que eu vou estar utilizando para fazer lá, vou usar aqui. Não dá para jorrar 2 tipos de água de uma fonte. Aí eu falei, não dá. Aí a mãe da noiva me chamou de mesquinho. Você é muito mesquinho, fazendo questão. Eu falei, minha senhora, não é isso. Tá aqui, olha o contrato, olha a primeira causa do contrato. Mas eles não estavam cientes, a noiva mesmo não estava ciente dessa situação. Aí, enfim, passou. Teve uma outra situação que a mulher veio com as músicas, eu falei, rapaz, não dá para tocar isso aí não. Aí, e eu não, nessa festa em si, eu não perguntei nada, porque o cara era pastor na época, um pastor que fez o contato comigo para fazer a festa da ovelha dele. Eu falei, poxa, vou falar, pastor, vai ter música secular? Você já foi tranquilo, né? Não perguntar isso ao pastor. Chegando lá, aí vem com a música secular. Eu falei, não dá não. Então, aí foi no pastor. Conversar com o pastor. Aí o pastor veio falar comigo. Aí, rapaz, olha a situação. Chegou pra mim, meu filho, pessoal que a gente tá querendo puxar pra perto, trazer pra igreja, toca aí. Que a gente ora a Deus para Deus não levar em consideração, não. Inacreditável. Sério. Inacreditável. Sério isso, eu falo pra vocês. Cara, no primeiro momento, eu fiquei tão assim, poxa, o pastor, rapaz, vão comigo. Eu cheguei, depois eu parei e falei assim, não, pastor, o propósito foi o que fiz. Eu não posso quebrar meu propósito, não. Aí o pessoal fechou a cara e falou, não, tá beleza. Era perto da igreja, eles foram lá na igreja, pegaram uma caixa de som para tocar essas músicas lá, para as danças que eles iam fazer lá. Mas eu fiquei mal. Aquilo, comecei até a chorar, saí, liguei pro meu pastor, falei, pastor, tô numa situação assim, meu filho, você está certo. Meu pastor falou comigo, é isso aí, permaneça e vai firme. Aí, enfim, passou essa situação, o pessoal toca lá, depois eu fiz a parte da festa lá, graças a Deus foi tudo bem, o pessoal curtiu, gostou. A mãe da menina que o primeiro momento ficou meio coisa comigo, depois veio me pedir desculpa no final da festa, enfim, ficou tudo bem. Aí, essa situação aí do pastor foi bem complicado. Mas não tá, sabendo, já não tá nem pastoreando mais, não. Entendo. Mas também, né? Nossa, eu ouvi isso vindo de um pastor. A gente fica triste, Meu Deus. uma situação, mas foi, na época eu fiquei, poxa, sabe que o pastor falou, eu quase que cedi. Falei, cara, não, o pastor falou, não, vamos orar para Deus não levar em consideração, depois eu... Como? Não, espera aí.
Mas tem muitas situações. E são algumas das situações, mas assim, por muitas situações. Muitas situações. Imagino. E para tentar, de fato, assim, provar a gente, mas uma coisa que eu falo para todo mundo que está assistindo a gente, cara, propósito é propósito. Não quebre um propósito. Amém. Propósito é inegociável. Não tem como negociar, Não dá. gente, as coisas de Deus. Não dá. E o que você falou, meu bem, é muito importante. Natan perguntou sobre essa questão, né, de influenciarmos. Uhum. Graças a Deus, Guilherme é muito conhecido. Sim. Só que as pessoas, a maioria das pessoas, não conhece Guilherme como um bacharel em teologia, conhece Guilherme como DJ, Uhum. né? Então, assim, ele não está ali só para tocar. Ele está ali para levar a palavra de Deus através de um louvor remixado, Amém. Amém. através de um louvor com outros tipos de batida. Amém. Então a gente olha para essas situações e a gente, poxa, o cara é bom, o cara trabalha bem. Eu vou puxar sardinha para ele mesmo. Meu marido toca muito bem. Tá certo. Tá certo, O cara é bom, o cara trabalha com excelência. Verdade. Tudo que ele faz, Verdade. cada festa que ele faz, o pessoal sai encantado, feliz da vida. Só que o que ele passa é que a gente pode se alegrar em Jesus sem precisar negociar uma festa eu não posso desagradar um amigo de trabalho, não posso desagradar um familiar, mas a gente pode desagradar a Deus, né? Então, assim, tem muita gente que não parou na caminhada porque a gente ainda não parou. É verdade. E da mesma forma como a gente influencia para coisas boas, a gente também influencia para aquilo que é negativo, né? Uhum. E o pior é que as pessoas só vão no negativo. É. Só dão um foco no negativo. Sim. E um conselho, gente, que com muito cuidado, muito carinho, eu quero deixar para os irmãos que estão nos Fica à assistindo. vontade. Nós somos gente, né? Nós somos cristãos, mas nós cometemos erros, né? O fato de sermos cristãos não nos isenta de errar em determinadas situações. Então, no nome de Jesus, a gente sabe que a gente, enquanto seres humanos, a gente pode errar. Só que a gente não pode gostar desse erro que a gente cometeu por alguma situação, Sim. né? O fato da gente mentir em alguma situação não nos classifica como mentirosos. Sim. Poxa, eu menti pro meu marido porque eu ia fazer uma festa surpresa para ele. Eu menti para Natan para poder fazer um café da manhã para ele. Só que a gente se acostuma com essa mentirinha e a gente acaba se tornando pessoas mentirosas porque a gente não viu uma consequência ruim daquilo que a gente fez. Então, se for para influenciar alguém, que a gente possa influenciar em coisas boas, né? Se a gente tiver que influenciar alguém, que seja para influenciar naquilo que faz valer a pena o reino de Deus, porque a gente vai errar, né? Desde o momento em que a gente fala de ser humano, a gente fala de pessoas passíveis de erro. Só que Jesus, ele ama quem erra, mas ele não ama o erro de quem erra, Amém. né? Então é isso que a gente tem que prestar atenção, que a gente tem que focar, porque tem muita gente que às vezes a gente nem conhece, mas que sabe o nosso nome, sabe a igreja que a gente congrega, sabe o nome do nosso esposo, Exatamente. sabe os nossos filhos, sabe onde a gente mora, sabe onde a gente vai, né? Às vezes Guilherme passa na rua, o pessoal, oi Guilherme, oi DJ Motec, que não sei o quê. Oi, minha irmã. Aí a gente dá 3 passos, quem é, meu bem? Não sei, minha princesa. Tem um Olha, Não faço nem eu também tô ideia. assim. gente que chega na maior coisa, né? Cheguei aí, rapaz, quanto tempo, como é que você Aí tá eu e vou. tal? E Abraço, vai, vou, vem. que vai, até onde Não, vai. e tem conversa de minutos. Sim, É. eu vou. A gente Eu vai também, eu vou conversando, embora. Vai embora. Nossa, aí, teu pai tá bem, trabalha no mesmo lugar. tal. Aí depois ela vai. Gente boa, eu falei, quem é? Nem imagino. Sei. Não sei. Né? Então, é importante a gente falar sobre isso, porque a gente é cercado por uma nuvem de testemunhas. Exatamente. Né? Então, existem olhos, tem gente que tem olho atrás aqui da cabeça, que a gente não tá, que a gente nem percebe, mas que está observando cada passo que a gente dá. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque um vacilo nosso é uma manchete. Verdade. certeza. E não só que tem lugares que a gente sai, a gente tá viajando e tem outros que conhecem a gente, porque tem pessoas, aqui tô distante, ninguém
conhece, ninguém sabe, rapaz, mas Deus está vendo tudo. Exatamente. E a gente tem que ser o que a gente é mesmo, onde quer que a gente esteja. Com as pessoas que nos conhecem e dar testemunho também onde a gente está. Pessoas que, poxa, quando é cristão, testemunho é esse que a pessoa dá. Mas é essa questão mesmo, a gente tem que, mais que as pessoas olhem e vejam assim, a gente tem que saber, porque infelizmente também tem pessoas que estão no erro e ficam naquela, tipo assim, aguardando um erro para poder ser, para poder apontar e justificar o erro dela. Exatamente. Verdade. Aí você tem que ficar muito ligado. Nós somos passivos, de fato, todos nós, de erro, mas A gente precisa a gente vigiar. precisa Muito, vigiar muito. e orar sempre. E uma coisa interessante que eu tava pensando enquanto vocês falavam, nós somos pessoas de referência, seja na igreja, seja em Uhum. casa, mas antes de ser referência para qualquer pessoa, a gente precisa ter noção que os olhos do Senhor estão sobre nós. Sim, exatamente. Então, a gente não precisa de ninguém mais olhando Sim. além do Senhor sobre nós, sabe? E a gente, às vezes, fica muito incomodado, preocupado com o outro, né? Exatamente. Então, assim, como gente, a gente erra. Só que, como eu falei, a gente não pode se acostumar com isso, né? Porque, às vezes, o pecado vira um bichinho de estimação. A gente alimenta ele, a gente cuida dele, a gente prende ele. Às vezes, a gente não quer dar muita atenção, né? Então, a gente está lá numa santidade que, meu Deus, mas a gente sabe onde ele está. Então, a gente vai lá, solta ele de novo, dá comida para ele de novo, alimenta mais aquele pecado que o espírito, né? Então, assim, se a gente cair, vai ter gente que vai cair também. Verdade. Mas se a gente Exatamente. decidir permanecer de pé, muitas pessoas também permanecerão. Muita gente. Vocês estavam falando disso. Eu ia perguntar uma outra coisa. Acabei que eu esqueci, mas vamos embora. Vocês falaram uma coisa muito interessante. Nosso pastor, no domingo, ele falou que se ele passar na beiradinha do erro, a filha dele já fala: papai, isso aí não tá certo, não. Vou falar na igreja. Eu vou falar na igreja, o irmão vai saber. Ela fala assim mesmo. E eu olhando a situação, é a mesma coisa que a gente está falando aqui. Eu sei de uma história que o cara foi atravessar o sinal vermelho, ele a pé, sinal verde, ele a pé. A pessoa foi segurando a mão dele e falou assim: tem sempre uma criança olhando. Ou seja, a gente que é referência, a gente, querendo ou não, também temos que entender que outras pessoas estão olhando também para a gente e vão repetir aquela mesma atitude que a gente teve naquela determinada situação. Então também a gente tem que ter muita oração, muito joelho no chão, para a gente não cair nisso também. Sim, e decisão, né? Você falou disso, eu lembrei. Meu bem foi tocar numa igreja nesse sábado e a pastora falou sobre isso. Que ficam duas vozes, né? Duas forças falando no nosso ouvido, né? Como a voz de Deus, você lembra, meu bem? E a voz do inimigo. Aí uma pessoa estava em cima do muro e Deus, outro lado, meu filho, vem, sabe? Vem se consertar, vem para o caminho. E ela olhou para o diabo, a pessoa que estava em cima do muro, e perguntou por que o diabo não estava chamando ela. E o diabo respondeu: você já está comigo, você está em cima do muro, o muro é meu, né? Então, assim, às vezes Deus está querendo tanto a gente, sabe? Está querendo nos despertar de todas as formas, mas a gente se acomodou em ficar em cima do muro. Ou a gente é quente ou a gente é frio, não dá para ser morno, né? Então, é necessário decisão. A gente precisa decidir, porque até quando a gente não escolhe, a gente já decidiu. Sim. Né? Desde o momento em que a gente se isentou de escolher, a gente já escolheu. Então, Jesus sempre precisa ser a nossa melhor escolha, porque quando a gente escolhe Jesus, a gente luta para poder não pecar, para não errar. E é algo que eu tenho pensado muito, assim, é que às vezes eu vejo gente flertando com o pecado, sabe? Gente que vive ali perto do muro, sabe? E vive indo perto do muro, mas a vida do cristão não pode ser assim. Sabe, a gente, quanto mais longe do pecado a gente tiver, a gente tá mais seguro, sabe? Apesar de suscetível ao rio, como você falou, mas a gente tem que viver o mais longe possível desse lugar. E às vezes eu vejo gente que fica, sabe, o tempo inteiro lá e vai, cara, não sai desse lugar, pelo amor de Deus, não é nada seguro, sabe? É muito arriscado a gente viver. Eu mesmo falo de mim que eu já vivi muito assim, sabe?
muito perto do pecado e achando isso normal, mas não A pode gente ser vai normal. dando corda, né? É. Vamos ver até onde vai. Exatamente. Sim. Agora, falando a respeito de casamento, pra quem não sabe, aí se casaram só há pouco tempo, pra glória de Deus. Amém. Pra glória de Deus no sentido bom, tá, gente? Não é aquele negócio de, tipo assim, pô, casou, glória, não, né? Pra glória de Deus mesmo. Amém. Queria saber de vocês, na opinião de vocês, o que é preciso para termos um excelente casamento? Questão de comportamento, de tudo. O que é necessário para ter um excelente casamento? Antes de você responder, hoje em dia o pessoal fala, muita gente fala, no começo é muito bonzinho, depois o amor acaba, e que não sei o quê, que não sei o quê. Eu, como pessoa, eu tenho 2 exemplos em casa. O amor, se ele é na base de Deus, ele não acaba. Pode acontecer, obviamente, você ficar mais cansado por causa da idade, você não ter pique ou saúde, mas tipo assim, sei lá, vão numa montanha russa. É normal, mas enfim. Até onde eu sei, o amor, ele cresce a cada dia que passa. Eu queria saber de vocês. Vocês são as pessoas que casaram no tempo de hoje, que é muito difícil as pessoas hoje em dia querer casar. Até mesmo no meio da igreja. Tem pessoas que falam que não querem casar. E eu entendo elas que elas também. Não é certo? Não é, mas eu entendo a parte delas. Então eu queria saber de vocês. A opinião de vocês a respeito disso. Casem, que é muito bom. Casem-se, é ótimo. É ótimo demais, bom demais. Cara, foi que o meu pastor até falou comigo, meu filho, agora depois de você casar, você vai saber o que é economizar. E de fato isso é verdade, porque diferente de tudo, ela me ajuda demais nisso aí, meu Deus. Eu achava, poxa, vou casar agora, é mais gasto, é isso, aquilo, rapaz, muito pelo contrário. Cara, quando a gente saiu da nossa festa de casamento, porque a gente fala que casamento, de fato, é o pós-festa, é o que a gente está vivendo agora. Isso, de fato, que é o casamento. E quando a gente chegou na nossa casa lá, a primeira coisa que a gente fez antes de abrir a casa e entrar foi nós oramos e falamos que Deus, Espírito Santo, que o Senhor entrasse primeiro, que fizesse morada, e Ele é o nosso companheiro. Nosso casamento é de fato a 3. Somos nós dois e Jesus Cristo como a nossa base, centro de Amém. tudo. E eu creio que esse é o segredo de tudo, porque nós estamos recém-casados. Estamos sujeitos a passar por algumas situações, termos alguma tribulação, alguma coisa assim, mas eu creio que isso que nós fizemos, qualquer tempestade que vier, nós vamos lembrar naquele dia, quando nós chegamos à nossa festa, quando chegamos à nossa casa, a oração que nós fizemos ali e o ato que a gente fez ali com o Senhor, isso vai fazer de fato toda a diferença em nossa vida, no nosso relacionamento. Jesus é o segredo de tudo. Amém. Amém. Com certeza. Muito bom a sua ideia disso. E fica aí, gente, a dica. Que casamento é baseado na palavra, em Deus, em Jesus Cristo. Não tem outra resolução a não ser Ele. Então, se você está passando por uma tribulação ou ainda vai passar, se Deus permitir, em nome de Jesus, que não, mas se passar, lembre-se que Jesus está ali com você. Então, recorra a Ele. Agora eu queria fazer uma pergunta que, tipo assim, que é muito saber, que é muito boa e todo mundo passa por essa experiência de forma diferente. Eu queria saber, tipo assim, como é que foi aquele momento de festa? Tipo assim, o antes e o durante. Porque depois cai a ficha, né? Aí vai. Mas, tipo assim, como é que foi o antes e o durante para vocês? Ai, gente, é a melhor coisa do mundo, Natan. Eu sempre sonhei muito com o meu casamento, né?
Então, assim, eu cresci com o álbum de casamento dos meus pais na mão. Uhum. Eu achava a coisa mais linda do mundo. Minha mãe parecia uma princesa, sabe? Aquele vestido branco, aquele véu. O meu pai ainda tinha cabelo, sabe? Eu ficava encantada, aquele bolo grande, alto, porque os bolos de antigamente Sim, eram uma sim. coisa, tinham umas fitas, É. um negócio É. diferente, né? Minha avó, na época que fez o bolo de casamento dos meus pais, eu cresci vendo aquilo e eu sempre soube que eu queria um casamento de princesa. Uhum. E eu sempre coloquei diante do Senhor. Só que não adianta você ter um casamento de princesa festa se você não tiver um casamento embasado na palavra de Deus. Uhum. Porque às vezes a gente quer casar com um príncipe, mas a gente ora por um príncipe, mas esquece-se de orar por um homem de Deus. Sim. Né? Aí eu quero um homem forte, alto, musculoso, bonito, de olhos verdes. Tudo isso mais um pouco. Mas a gente se esquece de pedir a Deus, Senhor, eu quero um homem do Senhor, um homem que me respeite, um homem que... Porque eu orava assim, Senhor, um homem que não amar o Senhor não vai saber me amar. E ela Um falou homem- isso pra mim. E eu fui clara para ele. Quando Eu a falei, gente conversa. Ei, meninos, ó. Ai, ouçam ai, isso. ai. Ouçam. O negócio foi Fala fácil, de novo, não. fala de novo, fala de novo. Não, bonito. quando a gente foi conversar na primeira vez, ela deixou isso detalhado, Mas bem claro eu- pra mim. Eu imagino que se você escutar isso, você deve ter ficado muito feliz. Sim, claro. Porque Com certeza. E Cara, ela falou tal. A metralhadora. Aí eu Mas é falei, tá bom. verdade. Não, É fala de isso. novo, cara, bem bonito. Assim. Ah, Então, deixa eu me ajeitar aqui. É importante a gente ter a consciência de que uma pessoa, para me amar, primeiro tem que amar a Deus. Para uma pessoa me respeitar, primeiro tem que ser temente a Deus, tem que respeitar o Senhor, né? Uma pessoa para ser fiel a mim, primeiro tem que ser fiel a Deus. amém. Porque quem não é fiel a Deus nunca vai ser fiel a uma amizade, a um relacionamento amoroso, a nada disso. Então, para mim, isso era algo que eu não abria mão. Uhum. E eu descrevi para o Senhor o homem que eu queria. Eu falava, Senhor, eu quero um homem que seja como meu pai, além de uma lista toda, né, que eu já tinha feito. Uhum. Porque meu pai sempre viveu para minha mãe, para mim, para minha irmã. Então, eu não aceitaria me casar e eu dizer com um homem que fosse 1% menos que ele. Eu fui muito criteriosa. Falei, meu Deus do céu, mas será que esse homem existe? Uhum. Mas eu fui muito detalhista para Deus. E eu sabia que eu queria esse casamento de princesa. E Deus me deu um príncipe de verdade. E que é esse Amém. homem de Deus Amém. que me aproxima do Senhor a cada dia. E a preparação do casamento, Natan, foi assim, meu Deus, as flores, os doces, as cachetas, o salão, o dia de noiva. E Guilherme, sim, ok. Só que ele participava de tudo. Uhum. Só que ele participava assim, eu falei, meu bem, essa cor ou essa? Qual que você gostou mais? Então é essa. E assim, foi muito boa o planejamento, a preparação. Eu falei com A ela, correria. só deixa a Muita. pista de dança, essa parte aí comigo. Por minha o conta. resto, E eu amei, né? deixa Menos lá. uma coisa É. é algo que ele faz muito bem. No dia, foi assim, o dia mais feliz da minha vida. Nossa. E foi, para mim, foi um dia muito tranquilo, diferente. Acho que para nenhum noivo é um dia tranquilo, né? Porque noivo vai e vem, faz, acontece, né? Busca, delega funções para os padrinhos. Pra pra ela me alguém. ligando. Não, tá tudo tranquilo, tá tudo bem. Não, o fotógrafo já tá te esperando lá. Tá bom, eu preciso, tô chegando. E o meu carro, eu tinha que preparar o meu carro para poder a gente viajar pra lua de mel. E tava com um detalhezinho no regulagem do gás, né? Eu fui pedir um rapaz que trabalha comigo para levar. Aí um padrinho chegou lá em casa para me buscar. E na hora que ela me ligou, eu tinha que ir pro salão, né? E eu tava lá em frente de casa, assim,
cheio de carros, padrinho, todo mundo lá. E, ó, você vai fazer isso, você faz isso, você faz aquilo, você vai não sei aonde. E eu na uma missão banheira. pra cada um e tá ela lá. Uma missão pra cada um. Aí o padrinho que ia cortar o cabelo comigo, quando a gente tá indo, o carro dele, problema. Morrendo, parando. Eu falei, meu Deus, e tal, e o carro não vai, tal, e a gente subindo na ponte, o carro morre. E ela me ligando, eu falei, não, tá tudo tranquilo, tô chegando, fique em paz pra deixar ela tranquila. Aí o carro, quando chegou perto, eu falei, pá, encosta aí mesmo. Ele falou, não, que quando ele esfria, melhor. Eu falei, então encosta aí, pelo amor de Deus. Saiu correndo na canela, fomos lá, cortamos o cabelo, aí fomos. Aí na hora que ele me deixou em casa, meu carro já estava pronto, aí já me ligou outro, rapaz, preciso de um cabo de 16 milímetros, não sei lá o que. Eu falei, rapaz, e agora? Onde eu já consegui isso? Aí eu vou para uns grupos de DJs, já quase na hora já de ir pra festa. Tudo acontece de última hora, E né? tal. Aí um amigo, rapaz, eu tenho aqui, Moté, vou te abençoar, tá doido e tal. Beleza, me passa aí a localização. Parque Esplanada. Eu falei, meu Deus, a festa é lá na Jacinto, tá bom. Aí corri, volta e pega aí o outro e precisa de mais não sei lá o que, tem que pegar. Eu disse, rapaz, aí ligo pra um, ajeito, fui. Aí quando chego lá, tá aqui o cabo, tá aqui isso. Aí vem o outro, Moté. Aí a minha cerimonialista pegou e falou assim, Moté, pelo amor de Deus, Vai tomar se banho. arrumar. Aí eu falei, não, mas tá precisando. Deixa que eles resolvem. Aí que ela me puxou, aí eu fui, aí graças a Deus, a gente também, o homem é rápido, né? Mas são os Sim, perrengues é Mas que o rapidinho, casamento eu já tem. tava pronto. Mas é tudo que o homem não Aguardando. correu antes da cerimônia, ele corre no dia. Mas, Eu quietinho, ó, e tanto que eu me envolvi deixei tudo esquematizado para não me envolver com nada. Mas sempre tem uma coisinha, Sempre outra tem. e tal. Mas quando a Aí, cerimônia E eu começou, deixando ela tranquila. Falei, não, tá tranquilo, tô chegando e tal. Vou falar, não, carro. E tem gente que fala assim, não, o carro tá dando defeito, não sei lá o quê. E ela fica doida lá. Deixa ela quietinha na banheirinha dela lá, de boa, tranquilo. Tô chegando, já tô indo, tá beleza. ai, mas Tô quando a indo. cerimônia começou, tipo assim, acho que o nosso coração já fica aberto, mas Aham. parece que dilata, sabe? A gente fica Sim. tão envolvida naquilo Uhum. e você vê o cuidado de Deus E- em tudo. Minha Em princesa, tudo. antes mesmo da cerimônia em si começar, quando eu cheguei lá no espaço, cheguei com esse cabo que o rapaz precisava lá e fui andando pra olhar a festa, eu me emocionei, eu comecei a chorar. Eu tava, nesse momento, eu sozinho assim, né? Aí a Juliana do buffet tava lá. Aí ela me chamou quando ela viu que eu tava emocionado, chorando, e que ela queria gravar um story comigo. Ela falou assim, não, até vou guardar o seu tempo aí. Eu fiquei emocionado ali, vendo aquilo tudo, assim, Acontecendo. praticamente pronto, porque eu acostumado a fazer a festa de todo mundo, a gente faz a festa de todo mundo, e ali tava caindo a minha ficha. Falei, cara, é a minha festa, é a nossa festa. E eu me emocionei antes isso foi bem antes de começar a cerimônia, eu olhando as coisas ali, eu falei, cara, fiquei muito emocionado. Aí fui, depois que eu me arrumei, aí vem a cerimônia. Na hora de começar a cerimônia, aí tudo que eu tinha pra chorar, eu chorei. Na hora que eu entrei, eu já tava até mais tranquilo, porque tá eu ali, já vou entrar nessa já. Tô ali, os padrinhos estão ali pronto pra entrar. Aí, do nada, terminando de entrar os padrinhos, aí a cerimonialista começa a fechar a porta. Aí eu falei, eu virei pra fotógrafa que tá perto de mim. Falei, cara, esqueceu de mim. Aí, pegou, calma, aí eu falei, rapaz, Aí eu comecei a chamar pelo nome, eu falei, cara, ela esqueceu de mim, tava eu com meus pais aqui pra entrar. Aí ela chegou, a cerimonialista chegou pra mim e falou assim, Moté, me acompanha aqui. Eu falei, rapaz, que negócio é esse? Aí fui, aí quando ela me levou num espaçozinho ali, começou a tocar a música dela. Falei, opa, como assim? Aí, meu amigo, aí que demorou um pouco aí foi cair minha ficha. A honra que ela me deu ali no nosso casamento, ela entrou antes. Ali eu já tava ali atrás, ali eu já tava chorando. Já. Nossa. Aí eu já tinha. Coisa linda Já tinha demais. chorado
Tudo que eu tinha pra Litros. gente chorar ali, já tinha chorado, não, já chorei. Na hora que eu fui entrar, eu já segurei, chorei também, mas não chorei menos um pouco, porque já tava com a cota alta já. Não, eu fico imaginando como deve ser pra quem vai casar. Quando fala em casamento, já deve ficar emocionado, né? Nossa, a emoção deve ficar lá em cima. Meu Verdade. Deus. E foi ficou todo muito mundo lindo. muito surpreso com isso, né? Porque o tradicional, o comum é o noivo já estar lá na frente, esperando, né, a entrada da noiva. Mas foi até o que eu falei antes dele entrar. Guilherme, ele me esperou de uma forma muito linda, né? Mesmo tendo uma vida bem diferente da minha, né? Mesmo tendo vivências muito diferentes, principalmente antes de Jesus entrar na vida dele tomar a decisão de entregar a vida dele para Jesus, ele esperou o meu tempo, ele esperou o tempo de Deus para nós, ele honrou os princípios que os meus pais me passaram, que os meus pastores me educaram. E assim, durante todo esse tempo, ele dedicou a espera dele por mim, em amor. Então, naquele dia que era o dia mais especial da nossa vida, mais esperado por nós, eu quis retribuir a espera dele. E eu me recordei, né, dessa questão tão linda para nós cristãos, porque nós, enquanto igreja, enquanto noivas do Senhor, estamos aqui ansiosamente esperando pelo noivo, né? Então, eu estava lá, gente, eu não sei como eu consegui cantar para ele entrar, mas foi a coisa mais incrível para mim, sabe? Poder vê-lo entrar e esperar por ele e fazer com que as pessoas de fato também entendessem que a espera por Jesus não acabou. Está demorando, mas é real, ela existe e vai acontecer. Bom, foi maravilhoso estar com vocês aqui. Foi extremamente incrível. E para esse momento de fechamento, eu queria que vocês, os dois, eu gostaria que vocês deixassem uma palavra para quem está em casa sobre essa questão que a gente já está conversando sobre casal, sobre namoro debaixo da presença de Deus, casamento debaixo da presença de Deus, principalmente para aqueles que, por exemplo, são casados e às vezes não tem um marido que é cristão ou a esposa que é cristã. Eu deixo uma palavra para ele. Vai, meu amor. Então, eu também quero agradecer pelo convite, pela oportunidade. Nós queremos, né, meu bem, é um prazer imenso para a gente. Está sendo, estar aqui com vocês, sendo abençoados e, de alguma forma, poder abençoar a vida de quem está nos assistindo e dizer para vocês que Jesus sempre vai ser o segredo do sucesso de cada área da nossa vida. Bem, Não tem como ter sucesso se antes a gente não colocar Jesus. Porque é Ele que abre a porta, é Ele que cura, é Ele que faz, é Ele que traz, é Ele que faz acontecer. Então, se não tiver Jesus, o negócio não anda. Não tem como o nosso casamento ir bem se nós não estamos bem com o Senhor. O trabalho não vai bem se a gente não está bem com Deus, sabe? A saúde às vezes não vai bem se a gente não está bem com Deus. Deus é o segredo. Ele sempre será o segredo do sucesso de tudo. Então, para você que está nos assistindo, convide Jesus. Não para fazer uma visita na sua casa, mas para que Ele possa habitar lá com você. Para que a sua casa não seja só uma casa, sabe? Amém. 4 paredes, mas que seja um lar onde o Espírito Santo habita. Amém. Casamento é do Senhor. Algumas pessoas, algumas ideologias, algumas coisas podem tentar negar isso, mas a palavra de Deus, ela não muda com o tempo, ela não muda com a estação. E Deus é o Deus do casamento, Deus é o Deus da família, é o Deus da minha família, da sua família. E eu quero profetizar em nome de Jesus, que se porventura seu casamento estiver indo mal, que Jesus possa entrar nele e restaurar essa aliança que talvez foi rachada por alguma situação. Sua família é do Senhor. Amém. Mesmo que algumas vozes tentam te convencer que não, eu vou largar, não tem jeito.
Tem jeito sim. Amém. A nossa esperança é o Senhor. Então, que você receba paz sobre a sua vida. Eu sei que a gente está recém-casado, mas a gente está tão feliz. E assim como eu profetizei no nosso casamento, que a mesma bênção que foi derramada sobre a nossa vida, o nosso casamento, seja estendida a você, a sua casa, a sua família. E eu creio em nome de Jesus que tudo dará certo a partir da nossa decisão Amém. de caminhar com o Senhor, de permanecer com o Senhor, porque Ele é o único que está conosco antes, durante e após a Amém. tempestade que a gente vive. Amém. Então, receba a paz para o seu coração, para a sua família, e que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus é o segredo. Jesus Amém. é o segredo. Amém. Pessoal, Deus abençoe a vida de vocês. Espero que nós possamos ter passado tudo aquilo que o Senhor queria ter passado para vocês. Saiba que Jesus é a chave para Amém. Amém. Ele te ama, quer mudar a sua vida. Amém. Basta você deixá-lo entrar no seu coração, na sua vida. Amém. Deus abençoe a sua vida. Amém. Amém.